A história de Abraão, acho que quase todo mundo conhece, né? Mas hoje, a gente vai mergulhar numa interpretação teológica que traz uma luz totalmente nova para essa jornada. É uma perspectiva bem fascinante sobre o que ela realmente significa. Para a gente conseguir acompanhar bem essa linha de raciocínio, vamos organizar a jornada dele em 5 momentos-chave, 5 estágios que vão construir essa ideia central. Então, para começar, o ponto de partida de tudo é entender a dinâmica, a tensão, na verdade, entre dois conceitos muito poderosos aqui, a graça e a lei. Olha só que interessante. A interpretação que a gente está vendo coloca a lei e a graça em lados opostos. A lei, representada aqui por Agar, é tudo aquilo que depende do esforço humano, da nossa capacidade de fazer acontecer. Já a graça, representada por Sara, é o contrário, é um presente divino. Algo que se recebe pela fé, não por merecimento. É a diferença entre eu faço e eu recebo. E aí entram os personagens principais dessa alegoria. Abraão é a fé. Sara é a graça. E Agar é a lei. A ideia central aqui é que a fé, ou seja, Abraão, precisa se conectar com a graça, a Sara. A jornada só funciona de verdade, segundo essa leitura, quando a fé e a graça andam de mãos dadas, sem que a lei, o nosso esforço próprio, tente entrar no meio do caminho. Beleza, agora que a gente entendeu essa base, vamos para o começo da jornada em si. E o curioso é que ela não começa com Abraão, mas sim com o pai dele, Terá. Essa linha do tempo aqui é crucial. Pensa só, Terá, o pai de Abraão, começa a viagem, mas aí acontece uma tragédia. Ele perde um filho em Harã e ele para. A dor paralisa ele ali mesmo. Harã vira um lugar de estagnação. E é justamente desse ponto, desse lugar de dor e de parada, que Deus chama Abraão para continuar. É um contraste muito forte entre paralisia e progresso. E esse chamado de Deus para Abraão é muito mais do que um simples mude de cidade. Sai da sua terra, ou seja, do seu ambiente. Sai da sua parentela, que é a sua cultura, o que te define socialmente. E sai da casa do seu pai, que simboliza o controle humano, a segurança que a gente conhece. Era um convite para abandonar tudo que era seguro e começar a andar numa relação de total dependência e confiança rumo ao desconhecido. Bom, e como em toda grande jornada, aparecem os desafios, as provações. E no caso de Abraão, essas provações tinham um propósito bem claro: purificar a visão dele, para que ele aprendesse a depender totalmente da graça. Uma dessas provas centrais foi a separação do sobrinho dele, Ló, e aqui o nome é super simbólico. Ló, dentro dessa interpretação, significa véu ou cobertura. É um detalhe importante. Então, a ideia é que enquanto Ló, esse véu, estava junto com Abraão, a visão da promessa ficava embaçada, sabe? Obscurecida. A lição aqui era que, para enxergar a promessa da graça em sua totalidade, era preciso primeiro remover aquilo que estava cobrindo a visão. Era preciso tirar o véu da lei. E tem mais. Quando Ló é capturado e Abraão precisa resgatá-lo, a vitória não vem da força de um exército convencional. Pelo contrário, ela é atribuída totalmente à força divina. É como se a história estivesse dizendo: viu? A graça é suficiente, não precisa da sua força, dos seus recursos, e logo depois ele honra Melquisedeque, o sacerdote, o que só reforça essa confiança total na provisão divina. A jornada avança e a gente chega num momento de virada, um ponto de revelação que muda completamente a perspectiva de Abraão. É a hora de sair do limitado para o infinito. O primeiro desafio é: saia da sua tenda. E a tenda aqui é uma metáfora poderosa. É a nossa própria mente, a nossa lógica humana, os nossos medos. É aquele espaço pequeno e controlado onde a gente se sente seguro, mas que também limita totalmente a nossa visão do que é possível. Então, o convite divino é exatamente esse. Saia dessa sua tenda e olhe para as estrelas. É um chamado para deixar para trás essas barreiras que a gente mesmo cria e simplesmente contemplar a imensidão da promessa divina, algo que é impossível de fazer de dentro da tenda. E o mais incrível é a palavra usada para contar no hebraico, kapá. Não é só contar, 1, 2, 3. O sentido é muito mais profundo. Significa narrar, declarar, quase como profetizar. A ordem era para ele olhar para as estrelas e, a partir daquela visão, começar a declarar a realidade da promessa, a contá-la como uma história que já era verdade. E para selar tudo isso vem a cerimônia da aliança. Abraão pergunta como ele pode ter certeza da promessa. E o que acontece? Deus faz Abraão dormir. Enquanto ele dorme, símbolos da presença divina passam sozinhos pelos sacrifícios.
A mensagem não podia ser mais clara. Essa aliança é garantida 100% por Deus. Abraão não faz nada, ele é apenas uma testemunha. A responsabilidade é toda divina, não humana. E chegamos então ao clímax dessa jornada, que é uma transformação de identidade tão profunda que ela é marcada por uma mudança de nome. Veja bem, ele se chamava Abrão, que significa pai exaltado, um nome focado nele mesmo. Aí ele se torna Abraão, pai de muitas nações. E o que mudou no nome? Foi adicionada a letra E. Em hebraico, essa letra é um símbolo da graça, do sopro divino. A identidade dele foi literalmente preenchida e transformada pela graça. E a mesma coisa acontece com a esposa dele. Sarai significava minha princesa, um sentido de posse, algo limitado a ele. Ela se torna Sara, princesa das nações. O que acontece? Sai a letra Yod, ligada à posse, e entra de novo a letra Re, o símbolo da graça. A identidade dela também foi expandida, liberta pela graça. E o mais forte é que isso tudo acontece depois das falhas deles, depois de tentarem ajudar a promessa do jeito humano. O que essa interpretação nos diz é que, no fim, não são os erros que definem a história deles, é a graça que tem a última palavra, que superabunda e reescreve o destino. Essa jornada toda que vai da tenda para as estrelas, da lei para a graça, nos deixa com uma reflexão final. Uma pergunta. O que significa de verdade ter uma história que não é definida pelos nossos fracassos, mas que pode ser completamente reescrita pela graça divina?